melhor, no livro de Gênesis. Hoje eu vou começar a pregar em Gênesis de novo, apesar que eu estou pregando já. Hoje o título dessa mensagem é o que, irmãos? Como é que é o título dessa mensagem? Vivendo e andando na ótica de Deus. Olha, o amado guardou. Vivendo e andando na ótica de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1. Hoje serei bem rápido e eu tenho me esforçado a cumprir o que eu tenho dito. Quinta-feira, quando eu estava fumegando, porque eu tinha prometido para mim. E quando eu prometo uma coisa para mim, eu gosto de cumprir. Imagina para Deus? Meu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos esta noite ouvir sobre vivendo e andando na ótica de Deus. E quem é Deus? Deus, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vimos aqui que Deus é, diga, Deus é Espírito. Deus é Espírito, e nós vamos falar hoje sobre andar na ótica de Deus. E para andar na ótica de Deus, nós temos que andar em. E como você tem andado? Em espírito ou em você mesmo? Quando é em espírito, é na projeção de Deus. E Ele tem algo extraordinário para a nossa vida. Diga, Deus é Espírito. Porque no livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz algo. Jesus disse, eu vou dar vitória a este povo. Eu digo, Senhor, o Senhor vai dizer, vou dar vitória. Quando o Senhor diz, como andar, como eu ando. Oh, aleluia, para ter vitória, tem que andar como Deus anda, porque foi desta maneira, João 4, 24, desta maneira que quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse para ele assim, Moisés, eu te dei o que, Moisés? Senhor, o Senhor me deu autoridade, então Moisés, entra no Espírito, Moisés, entra no Espírito, porque para você não vai ter barreira, você vai entrar e vai vencer e conquistar a sua vitória. Diga, eu creio. Diga, I believe. Aleluia. Acredite. João 4, 24, sabe o que diz lá? Eita. Hoje eu estou rápido como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, porque a vitória sua vai chegar numa velocidade de Deus. Diga, eu creio. E se o vizinho falar que não vai, diga, filho, você vai só ver. Agora comer dessa benção é só comigo, porque você não acredita, isso é só para quem crê. E Lucas 1,37 diz, quem crê vai ver o quê? A glória de Deus. Tem glória chegando, diga aleluia, aleluia. João 4, andando, vivendo e andando na ótica de Deus, e Deus é Espírito. Deus é Espírito. Vamos ver se Deus é Espírito mesmo, que no princípio o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele está pairando nesta noite assim. Havia treva, mas Ele já estava lá. Há alguma dificuldade, mas Ele já está lá cuidando, preparando para você uma grande vitória nesta semana. Diga, eu creio. Aleluia. Aí no livro de João 4, 24 diz assim,
Deus é espírito. Importa os que adorem em espírito e em verdade. Como é que você vai adorar em espírito e em verdade? Como? Você sabe como que é? Quem é que pode adorar ao Senhor? Qual é o homem que pode adorar o Senhor em espírito e em verdade? Qual? É qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode adorar o Deus, pastor Flávio, em espírito e em verdade, qualquer uma? Ou somente aquele que nasceu de novo? Aquele que nasceu do espírito é espírito, mas aquele que nasceu da carne é carne. E a carne jamais pode vencer o impossível. O impossível é para você que nasceu de novo. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Como é que eu posso andar na ótica de Deus? Como? Gálatas 5,16. O que é que diz lá? Depois você anote para estudar em casa, porque essa semana, aqui é uma aula, mas em casa tem a lição para tirar a semana todinha, nota 10, porque é a semana de vitória, de que eu creio. E para ter uma boa redação no final da semana, você precisa ficar atento, cuidadoso na sua lição de casa, porque essa semana o Senhor vai enviar anjo na sua casa para lhe aprovar em algo que Ele tem para a sua vida. Diga aleluia. Gálatas 5. Eita glória. Falei que eu estava rápido, porque como um relâmpago que sai do oriente e se move no ocidente, assim é o quê? A vinda do Senhor Jesus. Ele está às portas. Digo glória. Lembrei do irmão que disse: irmão, na minha Bíblia não tem Gálatas não. Eu disse: tem. A minha tem, eu não estou achando. Eu sou incrível, mas eu vou achar devagar. Já deu um branco no irmão já alguma vez? Depois de Coríntios, você vai achar. Achei. Perguntei para o irmão, já deu um branco em sua cabeça? E disse: não, irmão, um vermelho, um preto, branco não. Se fosse branco eu estava vendo tudo. Digo: oh meu pai. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a gente já sabemos quais são, mas as obras do Espírito é vida, da carne é morte, mas do Espírito é vida, porque Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com... Eu vim para que tenha vida e vida com... Tem a abundância de Deus nesta noite para a sua vida. E para não andar na carne, só precisa fazer o quê? Diga: concordar com Deus. Andar em concordância com Deus. A Bíblia diz: se andar na carne, não vai cumprir. Se andar no Espírito, não vai cumprir a vontade da
carne. O que é andar na carne? A carne gosta do quê? Os prazeres, né? Um banquete é bênção de Deus? Ou uma churrascada maravilhosa é bênção de Deus? Ou quando alguém faz aniversário e nós comemos um bolo gostoso, é bênção de Deus? Diga, se é. Mas tem gente que não faz, só faz aniversário, mas bolo não faz não. Gente, é bênção de Deus. E o que é a obra da carne? São picuinhas, birras, rixazinhas, confusão, brigas, contenda, partidarismo, fofoca, essas coisas não leva a lugar nenhum. É ganância, orgulho, soberba, é se achar, sabendo que quem é somente Ele. Se for comigo, se não for Ele, o que será de nós? Então, como nós vamos vencer esta carne? Lendo. Quem leu Bíblia já hoje, levante a mão, para que eu possa contemplar. Você que é casada, ou você que é casado, se o seu esposo não lê, chame ele, sente e diga: meu amor, fique aqui um minuto comigo, venha ver uma coisa importante que você precisa ver antes de morrer. Oxe, quer me matar? Não, quero que tenha vida, venha cá. E quando a esposa tem preguiça, o esposo fala: meu amor, venha cá. Se ela tem um bom hábito de ler Bíblia com ele, um dia ela não lê, ele fala: meu amor, o que está acontecendo com você? Porque você hoje não me convidou para ler Bíblia. Aí isso se torna um hábito saudável. Isso é viver em espírito. Venha ler um pouco comigo. Hoje não vou não, hoje estou cansado, todo dia a Bíblia. Saiu do espírito, está numa carne, um caminhão de carne, faz churrasco que é bom, toca fogo em nome de Jesus. Deus tem vitória para você, e a bússola que leva você à sua vitória é a palavra de Deus. Jejuar. Quem jejuou essa semana? Jejuar é bom. Jejuar vence a carne também, porque churrasco é bom, mas jejuar não é jejuar para Deus lhe dar vitória, porque Ele é fiel. Ainda que você for infiel, Ele permanece fiel, e Ele não pode negar Ele, porque Ele é fiel. Eu vou jejuar 2 horas, jejue 2 horas, e que nessas 2 horas seja incluído o seu almoço, que você mais gosta, não é o almoço? Então sacrifica ele. Não andai em espírito. Quem anda em espírito, quem pode andar em espírito, somente aquele. Só é possível andar em espírito se nascer de novo, porque está escrito em 2 Coríntios 4,13, sabe o que? É rapidinho, é uma lição. Deus disse para mim: filho, isso é uma lição de casa para essa semana, porque essa semana vai vir anjo com chave, vai vir anjo com pacote, vai vir anjo com escritura, vai vir anjo com vitória, porque Deus deu ordem, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E está escrito que os anjos são espíritos ministradores de bênção para aqueles que são de salvação. Se você é da salvação, diga: oh glória! Então é para você essa semana. Ele vai vir lhe entregar a vitória. Agora você vai ter que escolher andar na ótica de
Viver e andar na ótica de Deus. Para viver tem que estar lendo a Bíblia. E para andar vai ter que obedecer o que leu. E aí? Ui nada. Vamos juntos. Porque juntos somos fortes em nome do Senhor Jesus. Se você lê em 2 Coríntios, Segunda Coríntios 4. Como é que podemos? Só é possível andar em espírito se nascer de novo. Porque está escrito em 2 Coríntios 5, 13. Eu falei isso, foi? Foi. 4, 13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isto falei. Nós cremos também, e por isso falemos. Para você andar em espírito, você precisa entender que você nasceu no reino do poder. E quem nasce no reino do poder, logo é o que? Diga, poderoso. Quem nasce no reino do poder, logo é poderoso. Você é o quê? Em Cristo Jesus você pode o quê? Diga, eu posso todas as coisas, porque nele, cada dia eu sou mais forte. Então, e quando nasce, só é possível andar em espírito, quem nasce de novo, e quem nasce de novo, a Bíblia diz, que nessa pessoa, aleluia, tem um espírito de fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa. E para andar na fé, precisa andar na ótica de quem? É na ótica de Deus, porque a fé, ela é o quê? Ela é o firme das coisas, mas é a convicção daquilo que vai acontecer esta semana. Vitória, 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 em nome de Jesus. E você só pode dizer que será uma semana de vitória se você também crê. Diz, eu criei, por isso falei. E eles creram, por isso eles vão falar. Essa semana é a semana de vitória. Se eu disser, eles vão crer também quando tu falar, filho. E esta semana para eles será uma semana de grande vitória. Diga aleluia. Você nasceu de novo. E você corre. Diga, a fé é um espírito. E a incredulidade também é um espírito. Digo, o espírito da fé vem de Deus. Já a incredulidade vem de quem? Alguém disse do cão aí. Espírito de fé. Nós temos o mesmo espírito de fé. Esta semana será no sobrenatural. Não importa o que diz, o importante é o que Deus diz. Não temas, crê somente. Será não, vai acontecer. Vai acontecer. Vai sim. Deus nos deu o quê? Deus nos deu o quê? O que foi que Deus nos deu que nos faz tão vitorioso e vencedor? João 1:12. Esta semana será a semana de vitória. Tchau! Xadara sóbria. Cante! Porque essa semana você vai arrebentar
com a boca do balão e rachar com a taboca do cão em nome de Jesus. Diga, eu creio. Shedecamandarácia, preeminência, Shedecoprafou, Lemindou que não decoprofou itargnai. Aleluia. João, quem foi que disse que você vai vencer? Foi Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu disse, está dito, porque a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e palavra do rei acontece. Se ele disse, vai acontecer. O que eu tenho que fazer, pastor Sam? Creia, só isso, creia e vá dormir. Enquanto estiver dormindo, mas durma depois. Agora não, irmão, não durma agora, não. Durma depois. Creia e vá dormir. Que enquanto você vai dormir essa noite, pastor Flávio, tem anjos trabalhando em seu favor, para este mês lhe entregar aquilo que Deus tem te prometido. Porque Deus é um Deus que tem um propósito específico para cada pessoa que Ele criou específico. Ei, Flávio Valadares de Menezes, Deus tem para contigo algo tão específico e tremendo, e vai acontecer. O Senhor crê, eu creio, amado, eu creio. Como é que você tem tanta convicção de que você vai ter uma semana de vitória? João 1,12, sabe o que diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o quê? Deu-lhe o quê? Na minha Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Você crê que Jesus é o Senhor? Então receba a vitória em nome de Jesus. Você vai vencer porque Ele lhe deu poder para vencer. E se alguém falar que não vai, você vai perguntar, você lê Bíblia? Não. Saia de perto de mim, infeliz, ou lê comigo para ser feliz. Você lê Bíblia? Eu tenho. Não, estou perguntando se você lê. Não é que tem, não. Porque a Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, porque nela cuidar de ter a vida eterna. Não é manda ter, não, manda examinar. Examinar é ler no profundo, é ficar horas e horas ali pensando, meu Deus do céu, e eu não sabia disso, agora estou sabendo. Agora sai da frente de Satanás, porque a vitória é minha, em nome de Jesus. Diga aleluia. Eis a convicção de que você vai ter uma semana no sobrenatural de Deus. Diga eu creio. Só é possível andar em espírito quem nascer de. E nós vimos que nós vamos vencer porque nós nascemos e recebemos o espírito de poder. Não tenha medo. Jair, irmão, não tenha medo. Quem cuida de você é Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Oh, aleluia. Diga eu creio. Deus nos deu poder. Esse poder é um espírito. Como disse isso? Quem disse? Abra a sua Bíblia no livro de que Sam? 2 Timóteo. Estava orando nesta tarde ao Senhor, lá no meu aposento, na minha suíte. A minha suíte não é master não, que não tem, minha suíte não é master não, porque não tem um banheiro próprio, é só suíte, mas não é master não. Estava lá, e o Senhor disse,
Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Creia, porque esta semana tem grandes vitórias chegando. Digo, Senhor, só o Senhor pode dar esta vitória. Fora de ti eu não posso ter vitória, Senhor. Oh, papai. A Bíblia diz, eu estava falando que Deus nos deu poder. Esse poder é um espírito de fé. 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: porque Deus nos deu o seu Espírito. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza e amor e moderação. Eu falei, Senhor, às vezes eu fico bravo parecendo um leão. Ele disse, quando você fica parecendo um leão, eu saio de você. Eu não posso ficar agindo através de você. Mas quando você fica só com autoridade e mansidão, eu estou em você. Nós recebemos um espírito de poder. Poder. Só pode receber esse espírito de poder, diga, quem? Quem nasceu de? Você sabe que você nasceu de novo? Sabe? Sabe? Como é que você sabe que nasceu de novo? Diga, sabendo, lendo a Bíblia, compreendendo que eu estou encaixado na palavra de Deus. Diga, eu descubro que eu sou, com os irmãos, o quê? Quantos irmãos? Ué, somos um em Cristo Jesus, somos um em Cristo. Nós descobrimos quando somos um em Cristo, sabe por quê? Sabe quando? Quando nós fazemos um banquete e convidamos o irmão para comer conosco. Mas quando nós fazemos e comemos escondido, pode ter certeza, você está na carne. Porque quem está na carne só quer comer as coisas escondidas. Quem está em espírito compartilha. Porque o espírito é doador. O espírito sabe que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Alguns momentos, tem um espírito que quer entrar, não deixa, que é intruso. Só em nome de Jesus, aqui não, aqui não. Então você recebeu um espírito de quê? De poder, amor e moderação. E se alguém está em sua raiva e falar assim, eu estou com uma raiva, você está com raiva de quê? Estou com uma raiva, estou brabo. Fique atento, arme a espingarda, porque tem alguém rodando o seu quintal espiritual, fogo nele. Já viu alguém falar, irmão, estou com raiva, você está com o quê? Não, você tem que ter paz, segurança, confiança, porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Quem está em você é o Espírito da glória para lhe dar vitória. Diga, eu creio. Deus é muito lindo. Só podemos viver se andarmos nesse Espírito. Que Espírito? De poder. Esse Espírito de poder, nós estamos falando hoje, vivendo e andando na ótica de andar e viver na ótica de Deus. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como que já fosse, né, pastor? Como que já fosse. Eu pergunto para você, aonde está a sua casa? Diga, está ali. Amanhã estou indo lá assinar a escritura, porque é minha. Eu já vi ela, já estou lá dentro dela, arrumando ela antes de entrar.
Já sei tudo que eu vou pôr lá, porque eu já sei como ela é, porque a minha fé já chamou, porque eu ando em espírito. Quem anda em espírito chama as coisas que não são como que já fosse, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Estou já parando. Aleluia. Só Ele pode nos dar vida. Somente esse Espírito pode nos dar vida, o Espírito do Senhor. Somente Ele. O Eli está rindo ali porque está sarando, que só quem está doente chora, quem está sarado ri. Só Ele é que nos dá vida e nos faz vencer. Sim. Alguém, mesmo tendo muito dinheiro, reconheceu que Deus era, só Ele podia dar vida. Jó 33, 4, sabe o que diz? É bem fácil de achar no meio da Bíblia. Se achar Salmo, você vai achar Jó. É bem pertinho. Jó é depois de Esté. E a... pastor é maravilhoso, graças a Deus. É um senhor na vida dele. Aleluia. Como diz o irmão, ele é uma maravilha de Deus. Olha o que disse. Só pode ter vida se tiver este conhecimento e reconhecer. Alguém estava lutando contra Jó, dizendo coisa contra ele, e ele disse: você pode estar dizendo o que for comigo, mas eu quero lhe dizer uma coisa, não foi você que me criou, não foi você que me formou, não foi você não, você pode dizer o que for comigo, contra mim, mas o que é importante é o que eu sei, ele disse. Ele disse o que, pastor Sam? Ele disse: o Espírito de Deus me fez. Oh! E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem lhe fez foi Deus, e quem lhe dá vida é Deus. Ele disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quem foi que ele fez? Quem lhe deu vida? Quem ele fez? O Espírito de Deus me fez. Pastor Sá, o Espírito de Deus me fez? Sim. Porque todo aquele que aceita Jesus nasce da água e do Espírito. Você é novo, você foi recriado para reinar com Cristo, vencer e vencer até chegar na glória. Se você crê, diga aleluia, glória a Jesus. Foi para isso. O Espírito de Deus lhe fez, e a inspiração do Todo-Poderoso lhe deu vida. Que tipo de vida? Diga João 10:10, vida e vida com abundância. Só pode viver uma vida de abundância quem anda em... E quem anda em espírito, quando se acorda, a primeira coisa que quer fazer é o quê? Diga, falar com o papai, porque aqui o espiritual quer falar com o espiritual, mas aquele que não é o espiritual quer comer o quê? Diga, um cuscuz. É ruim cuscuz? Claro que é bom. Mas lembre-se, Deus tem que ser a primazia em sua vida em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Tem esse bom hábito. Esse bom hábito tem quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai viver deste negócio. Aleluia. Diga glória a Deus. Só Ele pode nos dar nova vida. E para ter essa nova vida, precisa entrar
no reino do poder. No reino do poder. O que é preciso para entrar no reino do poder? O que eu preciso fazer? 1 João, acredito que você está anotando tudo. Se você não estiver anotando tudo, você pode ouvir quantas vezes esta mensagem, porque vai estar ali. Você ouve e nota tudo, estuda a semana toda, porque domingo você vai dar uma festa tão grande de celebração, porque é uma semana de grande vitória. Diga, eu creio. Aleluia. 1 João 5. Por que é que eu vou viver uma semana tremenda? Por quê? Porque diz aqui, 1 João 5, 1, diz o quê? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Você crê que Jesus Cristo é nascido de Deus? Você crê? Você crê nisso? Você crê de verdade? Pois você nasceu com Ele. Você é novo e você foi feito para vencer. Vencer, e vencer, e vencer, e vencer. E lembre-se, o chamado sempre será maior do que a sua posição. Você é um filho, diga sim, e a sua posição vai alterar quem você é? Todos quanto creram foram chamados de filho. Você precisa entrar neste reino de poder. Cada um foi chamado para um propósito específico e cada um tinha uma posição quando foi chamado. Você sabe qual é a sua posição em Cristo Jesus? Eita, que silêncio. Diga, a minha posição é de filho com coração de servo doador. Porque eu nasci para vencer, vencer e vencer e vencer e vencer, porque Ele disse que eu posso todas as coisas se eu permanecer nele e Ele em mim, tudo me será possível. E só pode permanecer em Cristo que está em espírito. É possível, pastor Sam, viver sempre em espírito? Tudo é possível ao que crê, a Bíblia diz. Né? Verdade, pastor Flávio Valadares de Menezes? Já sabe o nome do pastor, porque eu falo o nome dele completo, né? Tudo, né? É porque alguém vai fazer um documento para entregar ele uma grande bênção, já tem o nome dele todinho, falta só o CPF e o RG, é só botar lá e pronto, já é dele carimbar. Diga amém. Pronto. Para vencer precisa entender o chamado. A Bíblia diz que muitos são e poucos. Há quem diga que foi, há quem diga que é para ir morar no céu. Há quem diga que é para ficar com Jesus reinando. E você tem grande problema. Porque a Bíblia diz que será tantos como as estrelas do céu, tanto como os grãos de areia que tem no mar. Quantos tem lá? Vocês podem contar para mim? Me fale quantos tem? Quantos tem?
será uma multidão incontável. Então, esse chamado e poucos escolhidos são para ministérios específicos. Ministérios específicos. Você precisa entender o seu chamado. Moisés foi chamado para tirar um povo da terra do Egito. Josué já foi chamado para fazer o povo entrar em uma terra de bênção. Abraão foi chamado para fazer algo extraordinário, impossível, ser o pai da fé. Pai da fé. E receber as promessas. Para que hoje chegasse até você. A Bíblia diz lá em Gálatas 3, estou já encerrando, que eu já estou muito rápido, graças a Deus. Você é da fé, diga aleluia! Eita, crente, esses crentes maravilhosos, crentes maravilhosos. Se você chegar aqui, no começo do culto, você vai ser abençoado. Se você chegar no meio, você vai ser abençoado. Se você chegar no final, você vai ser abençoado. Você não vai ser abençoado só se você não vir. É o meu celular dizendo que eu sou humano, que eu ainda preciso de remédios na terra. Charlie, passa o remédio para mim, meu filho. Essa é a minha parte humana. Para você ver que Deus usa pessoas que são humanas, tá? Eu sou humano. O Senhor falando em fé e tomando comprimido. E daí? Quem fez o comprimido não foi alguém que Deus deu instrução? É uma vitamina para eu ficar forte. Ou queria que eu botasse um pacote de macarrão aqui para comer nesse momento? Não posso. Um comprimido eu posso. A Bíblia diz, Abraão foi escolhido para algo extraordinário, para ser o pai da... Como é que uma pessoa é um pai da fé se mora num lugar onde Deus não habitava? Não é, pastor Flávio? Gálatas 3, tem algo extraordinário de Deus para esta noite, para a sua vida, e você vai viver uma semana no sobrenatural de Deus. Você vai viver algo no sobrenatural de Deus. Para vencer, precisa entender o chamado do Senhor. Gálatas 3:7 diz assim: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de... São filhos de... Diga Abraão! Como é o nome do seu pai? José. Como? José. O nome do seu pai? José. Fale mais alto. Diga o nome do meu pai. Diga, é Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Ele me deu vida eterna e vida com abundância. Diga aqui na terra, diga, eu sou filho de Abraão. Diga, ele é meu pai, eu sou filho de Abraão, porque Abraão, os que são nascidos da fé, é filho de Abraão. Diga, quem é filho de Abraão, diga, é herdeiro do ouro e da prata. Diga, o ouro e a prata é meu, porque é do meu pai, o meu pai, eu sou herdeiro dele. Você é herdeiro dele. Abraão é herdeiro das bênçãos terrenas. Lhe pertence.
Mas só pode receber se tiver uma coisa. O quê? Se tiver nascido do Espírito. Diz assim: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Abraão era gentil, não era pastor? E Deus anunciou a ele, primeira pessoa que Deus anunciou o evangelho foi Abraão. Quem pregou o evangelho para Abraão não foi homem, foi Deus. A primeira pessoa que pregou o evangelho foi quem? Diga, foi Deus. E a segunda pessoa que pregou o evangelho foi quem? Diga, foi Deus. E a terceira pessoa que prega o evangelho hoje, através de nós, quem é? Diga, o Espírito Santo de Deus. Se andamos em Espírito, vamos produzir vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Porque tanto querer ou efetuar, quem faz é Deus, não é homem, tudo é Deus. Tudo começa nele, continua nele, e termina nele, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus anunciou a Abraão o evangelho e disse: eu vou anunciar o evangelho a você, e eu tenho um chamado com você extraordinário, e quem nasce com grande... Quem nasce com uma grande... tem uma grande... Pastor Flávio nasceu com grande privilégio. Ele nasceu com grande privilégio na casa dos seus pais. Não é porque ele quis, porque é a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga, I believe. Diga, eu acredito. Quem nasce com grande privilégio, nasce com grande responsabilidade. E na família de Abraão, somente ele nasceu com grande privilégio de ser o pai da... Mas, queridos, quero lhe dizer uma coisa. As provas que ele passou, para chegar até 75 anos, foi chamado. E o sonho dele era ser... O sonho dele era ser pai. Mas quando Deus chamou ele, ele disse: oxe, vó, então, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser o maior pai depois de mim. O maior pai depois de Deus se chama Abraão. Toda a família na terra é filho de Abraão, se tiver, e só tem fé quem é nascido do, e para nascer do Espírito precisa entregar a sua vida a Jesus. Me aceita? Não, é você reconhecer que Ele é. Não é você, aceita Jesus, não, é Ele. Você precisa aceitar Ele do seu coração, reconhecendo que Ele é grande, crer nele, somente nele, viver para Ele, dar glória a Ele, aleluia a Ele, exaltar Ele, glorificar Ele, bater palmas para Ele nesta noite. Misericórdia, Jesus, aviva, Senhor! Imagina se fosse uma sala de aula para tirar nota 10. Tinha 0 para todo canto. Todo aquele que é da fé é nascido de Abraão.
E quem é nascido de Abraão é herdeiro da promessa. A promessa que Deus fez na tua vida vai acontecer. Diga, vai, pastor São, vai sim. Quando? Quando você escolher a sair da carne e andar no Espírito. Deixar a cama e vir para a igreja orar. É fácil? Não é. Mas é a carne. Ela quer mandar. A carne, pastor, quando ela começa a mandar, ela sempre ajuda, acha um jeitinho. Ela é ótima. Tão carinhosa. Fogo nela. Tem momento que tem que dar umas pancadas nela, para ela ficar quieta. Você tem que vencer ela. E só vence ela com jejum e se não ora. Leitura da Bíblia, jejum e oração. Jejum é quando, irmão? Deixa eu lembrar. Nem lembro. Já faz tanto tempo que eu não lembro. Então, tem alguém cercando o seu jardim do Éden. Não deixe não. Não deixe não. Não deixe, não deixe, não deixe. De sorte que os que são da fé são filhos de? Pois todos aqueles que são das obras são da carne. E estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas essas coisas. Então, que está escrito no livro da lei para fazer. Então, você quer andar na graça ou na lei? A graça é você crer. A lei é querer fazer alguma coisa pelo seu esforço. E a carne sempre quer fazer que volte para a lei. Não é, pastor, verdade? Ela quer que dizer, se eu não fazer isso, Jesus não vai abençoar. Ô infeliz, sai em nome de Jesus. Me atrapalhe não, irmão, você abriu a boca. Não atrapalhe não. Não atrapalhe não. Se não fazer isso, Jesus não vai abençoar. Ele vai abençoar sim, se você crer. Se você crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Você crê mesmo? Diga, creio. Diga, eu creio. Aleluia. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 3, 26, sabe o que diz? Diz assim, olha, porque todos sois filhos de... Não estão lendo não, é? Não estão lendo não. Leia alto para eu ver. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em quem? Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé que você pode tomar posse da sua vitória. Diga aleluia. Você é filho de quê? Você é filho de quem? E você pode o quê? Diga todas as coisas naquele que me fortalece. Você é filho e você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então, se você é filho de Deus, você crê nisso de verdade? De verdade? De verdade mesmo? Então, essa semana vai ser uma semana do extraordinário de Deus. Não se sinta pequenininho. Charlie, não se sinta incapaz, em você habita o espírito de poder. Quando lhe chamarem, Charlie, venha orar, diga, opa, estou aqui, eu estou aqui. É para orar o quê? Tudo que Deus lhe mandar, dando em fogo, filho, porque é Deus que age. É Deus que age.
A Bíblia diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é filho, e filho é herdeiro, e tem direito às bênçãos, às promessas. Se você crê, dê aleluia, dê glória a Deus, louva o Senhor com palma, e agite, porque Ele tem vitória para você. Xarabacaia sobre Lemindo que revácia. No versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, conforme a promessa. Deus tem promessa de vitória para você nesta semana, promessa de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus. Continue adorando Ele esta semana. Diga aleluia. Aleluia. Para isso você precisa ser fiel ao Senhor em alguns tópicos. Há uma lei que ela não pode, há uma lei que ela não foi vencida no Calvário. Foi vencida a lei do pecado, né, pastor? Do juízo, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Não foi isso. A lei foi vencida, mas não foi vencido um princípio da lei. Que esse princípio, ele é irrevogável, se não aplicado da maneira certa. Acredita o senhor nisso? A não ser se a pessoa que fizer ele se arrepender e correr depressa, dizer: ai, socorro, socorro, vou me arrebentar todinho. O quê? Digo, o princípio da semeadura. A semeadura. Esposos, tem dado flor a vossa esposa este ano de 2026? João, a esposa que recebeu, levante a mão. A que recebeu, levante a mão. Ainda bem que a tia Eli não estava aqui. Sinto meu coração batendo. Senhor, Cristo Jesus, Paulo disse assim: vós, marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou, se entregou por ela. Queridos, esse mês, dê pelo menos uma florzinha para sua esposa. Uma só. Pastor, porque o Senhor disse essa palavra? É importante, é para este mês. Este mês o Senhor disse que vai fazer algo tão extraordinário. Mas só pode receber da terra quem plantar. Não é verdade, pastor Flávio? Quem semeia na terra, colhe. Se semear 1 quilo de feijão numa terra boa, vai colher quantos quilos? 15, pastor. 1 quilo dá 15 quilos. Mas se semear numa terra, 1 grão de milho, vai colher quantos grãos? A terra boa, diga 540. Você tem semeado o quê? Quando você acordar, olhe, tem esposa aqui sendo provada. E esposo provado.
Porque este mês é o mês de entrega de grande vitória de Deus. Você crê nisso? Se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E a promessa de Deus não é qualquer coisa, é a abundância de Deus. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Você vive na lei ou na graça? Você vive na graça? Então você esta semana vai viver o sobrenatural de Deus. Diga eu creio. Diga eu creio. Deus chamou Abraão, e o seu chamado era muito maior do que a posição dele, onde ele estava. Pai da fé. E Deus lhe chamou para ser um grande mantenedor desta obra. Deus chamou para ser um grande mantenedor dessa obra, mas lembre-se que o azeite só vai fluir enquanto tiver vaso à disposição. A bênção só cai quando tem alguém com disposição de louvar ao nome do Senhor, de glorificar o nome dEle. O primeiro homem que Deus criou, vai falar isso, vou falar isto que veio ao meu coração, e se veio, o pastor Flávio disse, Senhor, tudo que vinha ao coração dele, Senhor, que seja, coloca só coisa que for para abençoar, Senhor. Primeiro homem que o Senhor criou foi quem? Adão. Deus criou ele um homem carnal ou espiritual? Espiritual. E depois de Deus, quem era a pessoa mais poderosa na terra? Diga Adão. Adão. Em espírito. Espírito. Porque Deus criou com um espírito de poder para dominar, para comandar. Este mês é mês de grande vitória. Diga eu creio. E Deus deu tudo para ele. Mas tinha uma coisa lá que Deus disse, isso aqui você não pode mexer. Eu falei com o senhor essa semana, não foi, pastor, sobre isso? Eu falei que foi o quê? Ai. Você pode comer de tudo. Só que tem um pé de árvore ali que você precisa fazer jejum quando chegar perto dela. Você vai comer de tudo, mas quanto a ela você jejua. Você pode comer a semana toda, mas tira um dia para jejuar. Você tirou a semana? A outra semana tiramos, não tiramos? Vamos tirar essa que vem. Porque já voltar de maior, né? Já voltar de maior. E quem é de maior sabe o que faz. Daquela você não come. Era o jejum. E ele quebrou o jejum. Ele comeu. E quando quebra o jejum, quebra o privilégio. A promessa de reinar. Estava meditando hoje, orando a Deus e falando com Deus a respeito disso, e falando com Deus, que eu tinha conversado com o pastor Flávio sobre esse assunto, que eu coloco ele nas minhas orações. De manhã até de manhã. De manhã até de manhã. Estão nas minhas orações cada um. De manhã até de manhã. Porque eu durmo pensando nos amados, acordo, continuo pensando nos amados. Porque eu sei o meu chamado. Você sabe o seu chamado? Seu chamado é para multiplicar a imagem de Cristo na terra. E alguém disse a mim, para quê?
Para que dizimar? O dízimo é da lei. Eu digo, quem disse que foi da lei? O dízimo também começou lá no Éden. Ali tinha 10% que pertencia a Deus. Somente a Ele. A lei da semear, um dos princípios. Não plante aquilo que você não quer colher. Só plante aquilo que você deseja colher. Seja gentil com a sua esposa. Esposa, seja gentil com o seu esposo. Amável. Não fique com raiva por causa de qualquer coisa. Perdoe ele, ame ele. Esposo, seja gentil. Gentileza gera comeu, não jejuou. Princípios. O fim da lei é Cristo. Vivemos na graça. Você vive na graça, viu? É pela fé, tudo é fé. É fé. E esta semana é a semana do sobrenatural de Deus. Quando Deus chama. Lá em Êxodo 3, 4, diz que Deus chamou Moisés para conduzir um povo. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, tinha uma posição ali, pastoreando, mas o seu chamado muito maior do que a sua posição. O seu chamado é muito lindo. Deus quer realizar na sua vida tudo o que Ele fez promessa para Abraão. Disse: olha, Abraão, em ti a igreja apostólica, a família feliz será bendita. Será abençoada. Nós estamos aqui porque era um projeto de Deus e hoje é o sonho do Senhor realizando neste lugar. Esta igreja é um sonho do coração de Deus aqui. E esta semana tem algo extraordinário para acontecer. Você crê? Diga: eu creio. E eu creio junto. Eu creio junto. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só pode andar, viver e andar na ótica de Deus quem nasce em Cristo Jesus, outra vez, do Espírito e da água e do Espírito, para viver uma vida de vitória e vitória. Esta semana tem um sobrenatural de Deus para a nossa vida. Essa semana vamos tomar posse, porque tem algo para acontecer, e os dias estão passando, e nós temos, quantos dias, pastor? De quinta até hoje? Então, 10 menos 3, temos 7 dias de milagre em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, nós vamos contar grandes bênçãos para a glória de Deus, e isso aqui vai acontecer na vida daquele que nasceu de novo, e que não anda na carne, mas que anda no Espírito, o Espírito de fé. E se você crê, diga glória a Deus e palmas para Jesus. Pastor Flávio, venha!